Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo e é um prazer tê-lo, espero que esteja até o final para entender melhor a respeito do que eu estou falando realmente. Já ouviu dizer que quando uma pessoa sente dor em qualquer parte do corpo, ela fica como que incapacitada para fazer certas tarefas? Um exemplo, um jogador que sofreu uma lesão, normalmente ele sentiria dores ao participar em uma partida de 90 minutos, por exemplo. Por outro lado, você mesmo talvez já sentiu, quando não tinha condições, talvez de subir uma escada, né? Subir a escada onde você sentiria uma dor em sua perna devido também a uma lesão. Isso é comum acontecer em sentido físico, lógico. Eu estou usando essa comparação porque a dor a qual estou me referindo não é uma dor física. Essa dor pode sim ter um tratamento, como no caso de alguém que sofreu um trauma em uma das partes físicas do seu corpo, talvez a fisioterapia é a mais recomendada, onde a pessoa começa aos poucos a evoluir até que se recupera totalmente aquela capacidade, se não for totalmente, mas pelo menos uma grande capacidade para executar tarefas que, por causa daquela lesão, não conseguia. A mesma coisa quando eu enfatizo aqui em meus vídeos a necessidade de raciocinar, de pensar, de analisar para entender melhor as coisas. Muitas pessoas talvez pensem o seguinte: mas isso é difícil para mim. De fato é. O que é difícil? Difícil você questionar a si mesmo, sabia? Por exemplo, talvez você afirme categoricamente para uma pessoa que algo é errado, ou que aquilo não é assim, ou que aquilo não é verdade, ou que aquilo é verdade, né? Tem muitas maneiras de dizer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para a pessoa afirmar algo com convicção, ela primeiro tem que acreditar, tem que saber, para ela, claro, ela tem que estar convicta daquilo que está falando, mas não necessariamente, porque convicção todas as pessoas têm. Todas as pessoas normais têm convicções. Por exemplo, eu acredito nisso ou não acredito. Talvez outra pessoa acredita com convicção. Mas aí vem a pergunta que talvez faz a cabeça doer. Qual é? Quem te falou isso? E quem disse isso para você, ou te afirmou, tinha credenciais para dizer tal coisa? Quais métodos ele usou para chegar a tal conclusão? São algumas perguntinhas simples. No entanto, as pessoas não sabem dizer. Por quê? Porque não têm convicções nas suas verdades. Ela não tem certeza do que está falando. Ela, como diz na gíria, ela chutou. Ah, eu ouvi dizer isso. Espera aí, quem disse? Foi na televisão? Hoje as pessoas se informam muito pela televisão. Será que tudo que fala na televisão, ou se diz ali nas reportagens, são realmente verdades? Tem que ver o que está por trás.
Por exemplo, certa vez, houve uma campanha publicitária que tal coisa fazia mal para a saúde. Não vou dizer aqui o nome do alimento, né? Mas aí surgiu vários médicos depois ainda reforçando que aquele alimento não era bom para o ser humano. Mas sabe quem estava por trás disso? Alguém que concorria com aquele alimento. Então eles queriam que a outra marca, né, o outro alimento fosse usado em detrimento daquele. Entendeu a jogada? Então, por trás de tudo que acontece e que é noticiado, provavelmente tem uma forma de manipular o povo, induzindo ao erro. E aí é que mora a questão. Quando alguém diz tal coisa, ou faz uma afirmação sobre um assunto, seria bom primeiro analisar. Mas é muito difícil analisar. Concordo, talvez seja difícil para você. Como era difícil para os alunos de alguns anos atrás, quando a professora fazia uma pergunta e os alunos tinham que levar no outro dia ou dentro de alguns dias uma redação sobre aquele assunto. O que é que eles precisavam fazer? Se você foi aluno, escolas em tempos, alguns, não digo décadas, mas alguns anos apenas antes da internet, tinha que ir numa biblioteca, ou se não tinha, talvez procurar com um amigo, informações ou livros que continham a resposta para aquela pergunta. Aí você chegava em casa, lia o assunto e fazia a sua composição lá, né? Mas hoje não precisa mais disso. Hoje você vai na biblioteca, os livros estão desatualizados. Por quê? Porque a internet veio para revolucionar. E aí que as pessoas deixam, por causa das muitas informações, deixam de pesquisar. Uma coisa simples. Às vezes você procura uma palavra, você vai achar milhares de assuntos sobre aquela palavra, né? Sobre aquele determinado assunto. Se não for milhares, pelo menos vai ter matéria suficiente para te informar. Mas é difícil? Não. Tem aí o famoso Google. O Google, né, que para muitos é algo nocivo, não é. Depende de como usa. Porque todas as coisas na vida têm os seus prós e contras. A mesma coisa se dá com a informação. Se o Google, por um lado, que é o dono desse canal YouTube, que o YouTube é o segundo canal de pesquisas no mundo, basta você digitar lá até mesmo como fazer qualquer coisinha, você aprende. Ou ele te ensina, sempre vai ter alguém que te passe alguma informação. Se ela não for verdadeira, aí depende de você, né? Que algumas coisas funcionam sim. A maioria funciona. Porém, alguns são apenas para, como diz popularmente, para encher linguiça. Ou para que os youtubers ganhem as suas monetizações e assim por diante. Mas voltando à questão do raciocínio, note o seguinte, que apesar de ser difícil a gente entender certos assuntos ou responder, esta é a questão. Porque o fato é o seguinte, quando a pessoa não tem argumentos, o que acontece? Ela fica nervosa,
ela fica desajeitada, ela fica receiosa, ela não consegue te responder com calma. Como é que as pessoas que não têm argumento respondem? Atacando. Ah, mas você é isso, ah, você é aquilo, aí fulano é isso, fulano é aquilo. Ao invés de apresentar os argumentos com uma certa delicadeza, ou pelo menos educação, já chegam atacando. Não é assim? Por que isso acontece? A dor de cabeça mental, né? Ou intelectual. Então comece por questionar as suas crenças, entendeu? Por que você acredita em tal assunto? Por que você acha que fulano é melhor do que cicrano? Tudo isto são coisas que vai fazer você chegar a uma conclusão, mas é difícil. Porque você foi moldado, como eu falo em outros vídeos, a pessoa quando ela é moldada em uma determinada personalidade, não é do dia para a noite que ela vai mudar. Né? Então às vezes leva tempo, mas é aos poucos que se muda. Assim como na fisioterapia, não é que você foi lá e fez uma sessão, amanhã já vai estar correndo. Não. Às vezes exige treinamento, assim como na parte física, o treinamento mental ou a capacidade de raciocínio leva algum tempinho, sim. Às vezes, sei lá, até anos. Eu mesmo, eu posso afirmar quantas coisas que eu acreditava e que eram erradas, eu acreditava que era certo. E quantas coisas que eu acreditava que eram certas, depois vim descobrir que eram erradas. Parece uma contradição, mas é a realidade. Então a gente, como diz aquele ditado, vivendo e aprendendo. E hoje estou ainda aprendendo, posso te afirmar. Como muitas pessoas, porque como diz aquele tão modo popular de dizer, que o tolo já sabe de tudo, sabe, entre aspas, enquanto o sábio está sempre aprendendo. Então pense nisso, continue aprendendo, continue pesquisando, continue conflitando seus modos de pensar. Isso não vai te deixar maluco, coisa nenhuma, como alguns poderiam até afirmar. Mas vai te esclarecer aquilo que você, é assim. Então quer dizer que eu estava enganado? Estava. E daí? Quem é que não gostaria de saber a verdade? Mesmo que seja dolorida, se isto tem a ver com a sua vida, né? Sua vida e até a sua felicidade. Este é o recado que eu tinha para hoje. Agradeço por estarem assistindo até aqui. E por favor, se inscrevam no canal e espero e conto com vocês para o próximo vídeo. Então, muito obrigado e até lá!